nós vamos começar a nossa aula de hoje, não que a gente não tenha conversado, né? Porque é legal, às vezes, a gente conversar sobre alguns assuntos correlacionados, principalmente ao nosso futuro. Então, hoje nós vamos começar fazendo a correção da prova, tá? É uma correção rápida, porque a gente já falou sobre a prova, vocês já viram que eu postei também o gabarito com a conta. Então, nós vamos tentar fazer uma correção aqui mais rápida, ok? Vamos lá, vou dividir aqui com vocês o nosso arquivo. Vamos ver o que tem no chat aqui. Boa noite, professor. Boa noite, boa noite, boa noite, Júlia. Boa noite, Daniele. Boa noite, Natália Adria. Boa noite para quem eu não vi. Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Bruno, você está vendo aí? Você que está primeiro aí na minha lista, está vendo aí? Estou vendo sim, professor. Está compartilhando a prova. Tudo certo, professor. Tudo certo, né? Então, vamos lá. Nós estamos falando da ATD2, onde nós tivemos 8 questões alternativas e uma questão dissertativa. Conforme a gente conversou, para quem participou da aula, né, que eu fiz a leitura das questões, cada questão alternativa valia 0,1 e a questão dissertativa 0,7, compondo 1,5 ponto. Só que no sistema lá do Moodle eu não consigo pôr 0,1, consigo pôr 1 e 1,5. Então, vocês vão ver uma correlação de 10 vezes mais, tá? Mas é porque o sistema do Moodle não permite eu colocar em decimal. Mas não tem problema, porque depois eu corrijo na minha tabela de Excel. Então, falando de custo aí, Bruno, olha só, os custos são compostos por todos os insumos de capital, bens e serviços aplicados na realização de determinados objetivos. Aí eu vou pular para cá, né? Diante do exposto, qual dos itens abaixo representa o que podemos comentar sobre os valores cobrados pelos serviços portuários? Então, a gente fez uma introdução, quando a gente fala das nossas operações e das nossas tarefas, uma introdução sobre o que é o custo e o que é a receita num terminal portuário. Então, a continuidade ou não, o item 1, né? A continuidade ou não de uma atividade depende da obtenção de retorno dos investimentos e da lucratividade das operações. Então, aqui não tem dúvida, né? Eu vou continuar a operar o meu terminal? Sim, dependendo do quê? Do retorno que eu tiver sobre os meus investimentos, ou seja, do capital que os sócios colocaram na empresa e da lucratividade das operações. Eu não posso continuar uma operação em que eu não tenha lucro, só tenha prejuízo. Uma hora quebra, os investidores não vão ter o retorno, vão tirar o dinheiro, a empresa vai falir. O segundo item, a apuração dos custos não é necessária para a determinação do valor pelo qual devem ser vendidos os serviços. Nem não tem nada a ver, né? O não aqui veio para dizer que essa pergunta, essa asserção estava errada. Por quê? O que mais a gente viu é que o custo, tanto direto quanto indireto, tem a ver com a nossa prestação de serviço. Continuando ainda, uma vez que o custo não baliza, né? Eu coloquei o N aqui o não no lugar errado, o custo, vamos já acertar, não baliza as margens de lucro. Ou seja, né, a gente está falando que ele não tem nada a ver com a minha margem de lucro. Muito pelo contrário, né? Quanto maior o nosso custo, menor a nossa margem de lucro. E ainda veio um terceiro não. E não proporciona uma visão de como estão sendo desempenhadas as atividades. Então, todos esses não vieram para ratificar que essa resposta número 2 estava errada. Então, eu só tenho uma asserção, que é a número 1 correta. E falar sobre desempenho das atividades é o que a gente vai ver no próximo capítulo, ainda hoje, se Deus quiser. Número 2, lembrando que a posição aqui do que eu estou corrigindo nem sempre é a posição do que vocês fizeram, tá? Por quê? Tanto as perguntas quanto as respostas eram colocadas de forma aleatória no Moodle. Número 2, ainda sobre custos operacionais. Diante do contexto e na busca por atender às metas da empresa
e do aumento de lucro, qual dos itens abaixo corresponde às asserções que os administradores podem implantar no intuito de reduzir estes custos operacionais? Primeiro, redução do custo da mão de obra. Sim, toda vez que eu reduzo o custo da mão de obra, eu vou aumentar a minha lucratividade. Racionalização do espaço e dos equipamentos. Racionalizar é usar da melhor forma. Então, quando eu racionalizo o meu espaço, que nem a gente estava comentando aqui com o Bruno, quando eu tiro o meu pessoal, né, de dentro da empresa, racionalizo o meu espaço, racionalizo o uso de equipamentos, eu estou reduzindo o custo, aumentando o meu lucro. Diminuição da capacidade de movimentação. Nesse caso, já é totalmente o contrário. Se eu não faço o meu serviço, eu não tenho venda. Se eu não tenho venda, eu não tenho receita. Se eu não tenho receita, eu não vou ter, provavelmente, lucro. Então, nesse caso, diminuição da capacidade de movimentação é totalmente o contrário. Eu aumento a minha capacidade de movimentação para ter mais receita. Se eu gerenciar corretamente o meu custo, minha lucratividade vai ser maior. Então, somente a asserção 3 está errada. Agora, sobre armazém. Cada terminal possui uma série de tipos de armazém. Diante do exposto, qual dos itens abaixo representa o tipo de armazém? Então, nós temos armazém de fluidos à pressão atmosférica, armazém de material auxiliar, armazém de líquidos em recipientes adequados. O que está errado aqui? Que não existe armazém para fluido à pressão atmosférica. Se eu colocar um fluido à pressão atmosférica no armazém, vai vazar o fluido. Então, o fluido tem que estar num tanque. Então, somente a asserção 1 está errada. Se alguém tiver alguma dúvida aí, por favor, faça uma pergunta, tá? Eu só estou vendo 4 pessoas aqui junto comigo. Ainda dentro da ideia dos armazéns. Diante do exposto, qual dos itens abaixo representa o que podemos falar sobre a divisão do armazém de distribuição? Armazém de produtos de grande volume em grandes quantidades, armazém de retalhos. Aqui é feita uma divisão consoante o artigo e uma numeração rigorosa de produtos. Armazém de sobressalente para reparações e a evolução dos armazéns de distribuição ao comércio varejista. Então, a 1, 2 e 3 fala sobre a distribuição, sobre o armazém de distribuição, estão corretas. Quando eu falo da evolução do armazém de distribuição, ele vai para um centro de distribuição e não comércio varejista. Comércio varejista é aquele que vai fazer venda direta. Então, somente a asserção 4 está errada. Sobre silos e carga. Então, a gente está falando sobre as cargas que, de forma geral, são mercadorias embaladas, sacarias, engradados, caixotes e caixas, fardos, tambores ou amarrados. Quando eu falo disso, sempre que eu falo dessa carga de forma que a gente entenda que ela está amarrada ou embalada, ela é carga geral. Ok? Se tiver solta, é carga granel. Se tiver dentro do container, é unitizada. E se tiver dentro de um container frigorífico, ela é uma carga frigorífica. Às vezes a gente vai achar, pô, professor, mas uma carga unitizada ela pode ser considerada a granel. Pode quando ela estiver dentro de um container. Tá? Então a gente especificou os 4 itens aqui. E sempre que a gente falar de uma carga de modo geral, embalada como sacaria, engradado, caixote, caixa, farda, tambores e amarrados, é carga geral. Número 6. Toda atividade econômica, industrial, comercial ou de prestação de serviços gera custos. Novamente falando sobre custos. Diante do exposto, qual dos itens abaixo representa o que podemos comentar sobre os custos no serviço portuário? Então, vamos lá. No caso de serviços portuários, o preço é, no momento, uma grande preocupação do governo e dos empresários. Correto? É sempre. Nunca vai ter um momento em que não vai ser. E tem sido um objeto de inúmeras ações na busca de minimizar o denominado custo Brasil.
Então, a gente vem falando aí nas nossas aulas que o custo do Brasil é altíssimo porque a gente coloca mercadoria que poderia ser transportada em ferrovia por rodovia. Esses caminhões que são colocados com lona em cima da carroceria permitem que os grãos vão caindo ao longo da estrada. Grão que cai ao longo da estrada é perda, não se recupera. Então, tudo isso gera o custo Brasil. Além do que, o custo com diesel num caminhão é muito maior do que o custo com diesel num trem. Então, você vai somando todos esses custos e ele sempre é um objeto de inúmeras ações na busca de minimizá-lo, a fim de tornar o produto brasileiro mais competitivo ao ser exportado ou movimentado pelo modal aquaviário dentro do Brasil. Então, todas as asserções estão corretas. São só duas, né? Número 1 e número 2. Número 7, mesmo sendo uma alternativa, tinha uma pequena continha para vocês fazerem, para já preparar para número 9, né? Mas só que a posição das questões eram aleatórias, então pode ser que a 9 tenha caído como primeira para vocês, né? Um terminal portuário movimenta diversos tipos de carga. Aqui, olha, carga seca, granel, container, e tem uma renda bruta anual de 12 milhões de dólares. Renda bruta anual, 12 milhões de dólares. Para a gente fazer uma continha, 12 milhões dividido por 365 dias, porque nós estamos falando em renda anual, eu vou ter 32.876 dólares por dia. Para cada tonelada movimentada, este terminal cobra um valor de 11,5 dólares. Se eu pegar dólares por dia e dividir por dólares por tonelada, eu vou ter toneladas movimentadas por dia. Não precisei nem aqui colocar o valor do dólar em real para fazer conta, porque era conta simples. Eu vou cortando, dividindo dólar por ano por 365 dias, vai dar dólar por dia. Dólar por dia dividido por dólar por tonelada vai dar tonelada por dia. Então, somente a asserção 1 está correta. Número 8, que fala sobre os custos, como eles são compostos. Então, nós temos quanto à função, quanto à forma, quanto ao grau e quanto à origem. Então, o que eu fiz? Eu fui trocando de posição A3 com A1, A1 com A2 e A2 com A3. Então, esse 1, 2 e 3, quanto à forma, função e grau, estão incorretas. Só a 4, quanto à origem, é que está correta. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Não, professor. Para mim então, está tudo claro. Tá, legal, Letícia. Antes de entrar aqui na questão da dissertativa, eu queria mostrar o resultado aqui para vocês, tá? O resultado geral é esse aqui, ó. Na questão número 1, que é a dissertativa, que valia 0,7, né? E no Moodle valia 7, 31 responderam e a média dessa questão foi 2. Então, bastante gente errou, bastante gente eu considerei algum contexto do que a pessoa fez na conta e 5 ou 6 pessoas acertaram muito bem a conta. Na questão número 1, que eu corrigi, 0,94%, na número 2, 0,87%, na número 3, 0,87%, na número 4, 100%, aqui, né, 0,84%, não, 87%, 100% acertou, 97% acertou, na 5, na 6, 94%, na 7, 97% e na 8, 81%. Então, o Moodle ele é legal porque ele traz aqui o resultado do que aconteceu em termos de acertos. Então, nós tivemos aqui, ó, essa linha. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouco, porque ficou bem apagadinho. Apagadinho, 7 pessoas, tá. Então, ok, 7 pessoas. Aqui, ó, 5 pessoas tiraram nota máxima. Uma pessoa tirou 1,4. Mas foram 6 que acertaram a questão dissertativa toda. Tivemos 6 pessoas com nota
entre 10 e 11, 7 pessoas entre 9 e 10, dividindo por 10, né? 2 pessoas entre 8 e 9, 7 pessoas entre 7 e 8. Uma pessoa entre 6 e 7, uma pessoa entre 5 e 6 e uma pessoa entre 4 e 5. Então, dá aqui para a gente analisar como é que foi o desempenho de vocês. Então, vamos lá para a questão dissertativa. A questão dissertativa, vou diminuir aqui um pouco de novo. Um terminal portuário movimenta diversos tipos de carga, mesma introdução do outro. Entre carga seca, granel, container, entre outros, e tem uma receita bruta anual de 12 milhões de dólares. 12 milhões de dólares anual. Para cada tonelada movimentada, este terminal cobra um valor de 11,5 dólares. Temos também como custo variável, eu já coloquei aqui o percentual do custo variável, dos tributos, depreciação, custo de manutenção, custo administrativo e custo de diesel, igual a 35% da renda bruta mensal. E como custo fixo, o percentual de pessoal, IPTU, água e energia igual a 19,7% da renda bruta mensal. A fórmula do ponto de equilíbrio é igual ao custo fixo mensal dividido pelo custo unitário do serviço menos o custo variável por unidade. Usar o dólar a 5,50. Diante dessas informações, calcular o ponto de equilíbrio. Então, se eu dei a fórmula do ponto de equilíbrio, custo fixo mensal, que é dividido pelo custo unitário do serviço, menos o custo da variável por unidade, o que eu tenho que descobrir para poder fazer a conta? Primeiro, quanto é meu custo fixo mensal? Meu custo fixo mensal é 19,7% da renda bruta mensal. Então, vamos fazer esse primeiro aqui. Quanto eu ganho de renda bruta? 12 milhões de dólares. Se eu pegar 12 milhões de dólares e dividir por 12 meses, vai dar 1 milhão de dólares. Se eu pegar 1 milhão de dólares vezes 11,5, dividido por 11,5 dólares, eu vou saber quantas toneladas eu movimentei por mês. Essa conta eu já antecipo para fazer o meu custo unitário. Ok? Ele só está antecipando o meu custo unitário. Teve gente que fez uma continha melhor do que a minha. Na realidade, 2 pessoas fizeram contas até melhores do que a minha. Eu fiz aqui uma conta até maior. Se eu tenho uma renda de 1 milhão de dólares por mês, eu tenho que saber quanto é isso em real. 1 milhão de dólares vezes 5,50 vai dar 5 milhões e 500 mil reais por mês. Ok? Aí, ainda não calculei meu custo fixo, mas tinha um dado lá de que cada tonelada custava 11 dólares e 50. Eu chegava vezes 5,5, vai dar 63,25 reais por tonelada. Esse é meu custo unitário do serviço. Custo unitário do serviço. Quanto custa a minha tonelada que eu cobro? 11,5 dólares. Vezes 5,5 reais vai dar 63,5 dólares. Agora eu vou descobrir meu percentual de custo fixo. Se eu tenho uma renda bruta de 5,5 milhões de reais e 19,7% é custo fixo, 5 milhões e 500 mil vezes 19,7%. Vai dar 1 milhão e 83.500 reais de custo fixo mensal. Aí eu tenho os mesmos 5 milhões e 500 mil reais, eu também tenho o custo variável, que eu falei aqui para vocês que era 35%. 5 milhões e 500 vezes 35% vai dar 1 milhão 925 mil reais. Só que isto é custo variável mensal total. Na conta do ponto de equilíbrio,
eu uso o custo variável por unidade. Então, eu pego o meu custo variável mensal e divido pelas toneladas no mês. Vai me dar um custo de R$ 22,14 por tonelada. Vou lá e substituo na fórmula. 1.083.500, que é meu custo fixo, dividido por R$ 63,25, que é meu preço unitário de vendas, menos o meu custo variável unitário. 63,25 menos 22,14 dá 41,11. 1.083.500 dividido por 41,11 dá 26.356,11 toneladas por mês. Esse é o que o professor fez. Mas teve um aluno que ele simplificou a conta. Ele fez desta fórmula aqui, ó. Ele já pegou os R$ 63,00. Olha só, eu fiz uma conta enorme. 5.500.000 vezes 35% dividido pela tonelada movimentada. Esta pessoa pegou aqui, ó. Se eu tenho como receita unitária R$ 63,00, quanto que é 35%, que é meu custo variável por unidade? 63,25 vezes 35%. Já caiu direto no 22,14. Olha só o que ele economizou de conta. Ele ou ela, né? Esta pessoa. Fez a mesma conta que eu de uma outra forma, né? Chegou ao mesmo resultado que eu. Só que ele já pegou direto. Professor, poxa, se o meu custo, ou se a minha receita unitária é 63,25, se meu custo unitário é 35% da minha receita, então vou fazer direto. Está feito. Dá o mesmo resultado. Ou, de uma outra forma, que alguém, né, um outro grupo fez, que dividiu, olha só, dividiu já no custo variável 5.400.000 dividido direto por 1.925, sem ter que fazer essa conta que eu fiz aqui, ó. Ele já dividiu direto. Também está certo, turma. Vai dar no mesmo 41,11, no mesmo resultado. Dúvidas aqui? Alguém tem dúvidas aí? Nenhuma dúvida, professor. Então, não existe uma única forma de fazer. Eu fiz o gabarito, aquele gabarito. Pô, mas você chegou ao mesmo resultado e a conta está coerente? Tá, exato, está coerente. Por quê? O resultado dos fatores não altera o produto. Então, existe essa possibilidade. Então, eu bato palmas aí para quem teve a iniciativa de não se preocupar em seguir correto uma única existência de fazer contas. Não tem uma única existência de fazer contas. Então, as pessoas chegaram ao mesmo resultado. Ó, professor, tem essa forma aqui de fazer. Legal, parabéns. Isso chama-se iniciativa. Isso é legal ver nos alunos. Agora, pessoal, né, teve uma resposta que ficou assim, aos meus olhos, uma resposta muito legal pela descrição que a pessoa colocou. Então, teve gente que fez a coisa assim, ó, foi meio que jogado aqui, né? A gente tem que interpretar as coisas que ela está fazendo. Essa outra pessoa colocou uma resposta assim, ó, que eu achei a melhor resposta. Receita bruta anual, ela escreveu, a pessoa escreveu. $12.000 vezes 5, receita bruta 66 milhões. Receita mensal, 66 milhões dividido por 12. Movimentação mensal da carga. Custo fixo, ela escreveu aqui para mim. Custo variável por unidade. E o ponto de equilíbrio. Então,
Não é que eu dei mais nota, não tenho como dar mais nota que os outros acertaram também, né? Mas essa resposta ficou muito bem visível. Então, a pessoa teve a paciência de escrever aquilo que eu estava perguntando, ou, na realidade, aquilo que ia facilitar para ela ver. Então, eu achei essa resposta aqui, na minha visão, a melhor resposta em termos de colocação. Tá vendo? Não estou criticando as outras respostas que estavam certas, não. Muito pelo contrário, até elogiei quem teve a iniciativa de fazer de outra forma. Eu estou dizendo que ela foi descrevendo, a pessoa foi descrevendo aqui, ó, para o professor. Não é que o professor não vai interagir, interpretar, mas ela está bem clara aqui, até para um leigo que vá corrigir essa prova, que não o professor, uma pessoa, um terceiro, vai saber o que está acontecendo. Pessoal, respostas que eu considerei alguma coisa. Que eu considerei. Então, olha só, essa resposta aqui que está na lousa, nós tivemos 3 respostas iguais. Então, 3 respostas iguais. Então, às vezes, as pessoas tentam ajudar e a outra pessoa, talvez por não querer fazer a resposta e achar que a da outra pessoa está certa, pegou e copiou. Então, de cara, pessoal, da onde veio esse 13.800? 13.800.000. Então, não sei. Então, quando a pessoa errou de cara isso aqui, não tem como corrigir, porque já errou a primeira coisa. Né? Então, eu não tenho como corrigir. De onde vem o 13.800 se o 13.800 não existe aqui? Ele não existe no enunciado 13.800. Existe 12 milhões. Aí o 13.800 atrapalhou tudo. E as pessoas usaram o 13.800. Aí vai chegar num ponto de equilíbrio desse aqui, ó, 348 mil. Não deu 348 mil, deu 26 mil. Então não tenho como considerar nada. Aí a crítica é, vocês têm capacidade. Eu acho essa sala super capaz, porque teve 3 respostas iguais, iguaizinhas. A mesma resposta. Mesma resposta, pessoal. Nessa outra aqui, ó, pessoal, não sei o que aconteceu aqui, não sei de onde veio essa resposta, né? 35% de 1 milhão. Aí depois a pessoa, mesmo que ela tenha feito $1 milhão, depois tinha que passar para reais, porque o custo é em reais. Aí depois deu ponto de equilíbrio em reais. Não existe ponto de equilíbrio, é em unidade. Então, o ponto de equilíbrio é em toneladas, tá? 26.356,12, voltando aqui, toneladas mensalmente é meu ponto de equilíbrio. Então, não tenho como considerar. Resposta que eu considerei alguma coisa, porque montou, de certa forma, correta. Montou, não chegou no resultado, mas montou a conta. Olha só, o professor não tinha obrigação de aceitar porque não tem o resultado certo, mas se montou, a gente aceitou. Então, eu considerei 1 ponto para quem deu uma resposta semelhante a essa. A resposta aqui está totalmente errada, mas ele montou e chegou a uma pequena montagem da conta. Outra que chegaram 2 iguaizinhas. Essas 2 respostas estão iguaizinhas. Mesmo assim, eu considerei 1 ponto também. E a resposta aqui, ó, não sei de onde veio esse 1 milhão, tá? Mas ele montou uma resposta razoável. Tá? Montou. Isso não é uma resposta razoável. Tem uma montagem razoável. E, por último, essa número 2, que eu considerei 2 pontos. Tá? Teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 respostas iguaizinhas a essa. Pessoal, 7 respostas iguaizinhas a essa. Tudo bem, de novo, né? Às vezes as pessoas querem ajudar, mas aí a pessoa que recebe acaba sendo atrapalhada. Pô, tá certo, não sei o quê. Não tá certo por quê? O que faltou aqui? Custo fixo dividido pelo preço de venda menos o custo unitário de venda. Então, ela até chegou num resultado 17 mil, até próximo. Mas, pessoal, 7 respostas iguaizinhas. Assim, parece que é um copiar, colar. Então, essa coisa aí, assim, para a vida, né? Para a vida, turma, é difícil, não é fácil. A vida não permite esse tipo de coisa. Eu sei que ninguém quer prejudicar ninguém, mas você tem que ter a iniciativa de tentar fazer a sua resposta,
de seguir. Teve gente que errou, sim, teve gente que mas tentou fazer sozinho e montou, está lá montado, teve alguma coisa, não acertou, talvez não tenha entendido, o professor não se fez entender e a pessoa não conseguiu fazer, mas teve a iniciativa de fazer sozinha. Então, às vezes, a gente cola, né, e se atrapalha. Uma única vez, turma, uma única vez eu colei, estava no colegial. E, lógico, estava na dúvida da resposta. Uma japonesa sentava na minha frente, eu achava ela super inteligente. Aí ela me passou a resposta. E aí eu colei. Quando eu colei, a resposta dela estava errada e a minha que eu tinha feito estava certa. E eu, na dúvida, fui e copiei pela dela. Então, às vezes acontece isso. Não estou dizendo que vocês colaram ou não, só estou falando que às vezes facilita. Ah, vou pegar aqui porque eu não dei andamento, não sei o que aconteceu, facilitou. E às vezes não facilita. Tá? E aí, de novo, por que a vida não tolera isso, pessoal? Porque lá na frente, às vezes você vai brigar por alguma coisa, né? E aí você vê alguém subindo na carreira mais rápido do que você e você brigando por alguma coisa. São detalhes que você deixou passar atrás e que alguém está avaliando você. Às vezes uma falta de iniciativa prejudica numa avaliação. É lógico que cada um aqui está dentro de uma empresa. Mas se coloquem que a gente, no conjunto de 31 pessoas, é só mudar o local, né? Os problemas são iguais, as soluções são iguais, só mudam de endereço. Isso acontece na vida. Né? Dúvidas, turma? Alguma dúvida aqui com relação à correção da prova? Acho que não, professor, nenhuma. Então, eu vou parar aqui. Eu não sei, eu não sei. Algumas pessoas estão me perguntando, né? Como é que eu acesso o meu resultado de vocês, né? Eu não sei, não sei. Então, teve uma pessoa que me pediu e eu mandei, tá? Mandei, mas eu dei print na tela, dá maior trabalho. Então, eu não sei como é que acessa. Eu consigo acessar, eu entro lá, eu acesso todas as avaliações. Agora, eu não sei como o aluno acessa. Então, se vocês puderem verificar depois como é que o aluno acessa, seria até mais fácil para vocês tirarem essa dúvida, porque teve alguém que colocou aqui no chat, a Kainara. Professor, você pode me mandar esse arquivo da sua correção, por favor? No gabarito o senhor postou... Ah, sim, posso mandar, porque esse eu preparei na correção, tá, Kainara? Essas novas contas aqui eu preparei na correção. Eu mandei o gabarito no dia posterior a que vocês fizerem. Então, estava lá a correção do professor. Então, depois eu fui pegando as continhas e fui montando nesse arquivo. Posso mandar sim, até amanhã eu posto. Ok? Vamos ver, eu consigo acesso às minhas provas? Então, a Tainá. Tainá, eu acho que eu respondi. Eu não sei como é que faz esse acesso. Vou perguntar para o Nardi. O Nardi é do EAD há muito tempo. Vou perguntar para ele como é que o aluno acessa essa atividade aí que a gente passou. Eu achei que como ela tivesse lá no Moodle, na semana 12, você clicasse em ATD, ele abrisse para você. Achei que fosse assim. Mas vou perguntar para ele e respondo para vocês. Tá bom, professora, é porque eu queria ver a minha continha. Tá, mas você entendeu? Tá bom. Eu achei que quando Entendi. você clicasse no ATD2, ele abrisse para você aquilo que você fez. Ai, seria bom, que assim a gente conseguia ver as respostas, né? Tá, aí eu posto esse aqui para vocês compararem aquilo que eu considerei. Teve uma pessoa que não me perguntou nada, mas tirou 5. Ele teve um mínimo detalhe de erro, tá? Um mínimo detalhe de erro, mas fez errar na conta final. Mas a construção da pessoa ficou muito boa, só teve um errinho, e aí não teve como considerar 7. Fala, Tainá. Caso não dê para a gente pegar, depois o senhor consegue me mandar algum print da conta, da minha conta? Consigo, sim, consigo, porque eu entro na alternativa de vocês. Na avaliação. Na avaliação, tá. E dou um print que alguém já me pediu e eu mandei. Mas aí eu não preciso mandar as alternativas, né? Só a dissertativa. Não, né? É só da conta mesmo, é. Legal. Muito bom, tá bom, turma. Obrigada, professor. De nada. Então, se ninguém tiver mais dúvida agora, nós vamos
Rafaela, tive um imprevisto e não pude entrar. Rafaela, então depois você assiste aqui para ver se você tem uma dúvida. Aí depois você me pergunta amanhã, tá? Pessoal, olha, eu tentei responder a maioria das pessoas que me questionou entre segunda e terça, tá? Mas eu tenho os meus afazeres também. Então, às vezes, a gente fica muito atribulado e não consegue dar plena atenção para vocês. Então, sempre que eu tiver um momentinho, eu vou dar uma atenção, mesmo que seja, pessoal, à noite eu mando, à noite eu posto, à noite eu corrijo, porque fica mais fácil, né? Eu sei que vocês também têm um dia corrido, eu também tenho. Ok? Mas na nossa aula, principalmente, a gente vai conversar tudo que tiver para conversar, tá? É importante que vocês conheçam bem essa história do ponto de equilíbrio. E olha que a gente nem entrou no lucro ou no prejuízo, tá? Mas é importante que vocês revejam essa aula, né, ou essas aulas que falam sobre o ponto de equilíbrio e tentem fazer a conta, né? Não é uma conta difícil de se fazer, mas tem que saber interpretar aquilo que está sendo pedido, o dado que está sendo colocado ali para que você monte a conta da forma correta. Então, eu, professor, montei uma. Vocês, alunos, montaram duas além de mim. Olha só que legal, né? Daniele, obrigado, fez a conta. Às vezes acontece, Daniele, sabe o que é? Às vezes a pessoa está fixa naquela coisa e não consegue interpretar o dado que está sendo lançado no problema. Às vezes isso acontece, sim. Então, isso é que eu falo para vocês. A conta em si, vocês perceberam, ele não é uma conta difícil de fazer. Tanto que teve a conta do professor e duas outras contas, que até foram mais fáceis de fazer do que a que eu fiz. O negócio é saber pegar o dado que está sendo colocado no problema e colocar ele da forma certa de montar. Ok, Kainara? É difícil? Não, assim... É difícil de colocar o dado na posição certa. A conta em si, ela não é difícil. A conta em si, ela é fácil. Desde que você coloque o dado certinho. Que nem eu mostrei para vocês, aquele 13 milhões e 800. Quem pegou aquele dado 13 milhões e 800 já partiu de algo errado, porque ele nem existe esse dado. De onde que veio 13 milhões e 800? Então, quando você coloca um dado... Ele altera tudo. Tudo aquilo que você vai perguntar, você vai colocar aquele dado e vai dar errado. Mas, Kainara, vamos tentar fazer mais exercícios. Se vocês quiserem, quem teve dificuldade, eu posso mandar mais 1 ou 2 exercícios, não agora, tá? Depois isso para julho, para que vocês consigam avaliar melhor como fazer essa conta, tá? Agora não. Não vou mandar agora não. Por quê? Porque a gente vai entrar agora em produtividade. E produtividade tem tudo a ver com o que a gente tem de operações, de custo fixo, de custo variável e de receita. Não vou falar mais de ponto de equilíbrio, tá? Pode ser que a gente até comente ponto de equilíbrio, mas a gente vai falar de produtividade. E produtividade, quando a gente fala, é uma conta. Não tem como não fazer uma conta para entender o que é produtividade. Kainara, para com isso. Tem tanta nota ainda pela frente. Nós temos 5 pontos ainda pela frente para você falar em exame. Nossa, pelo amor de Deus. Se você tiver com 2, você tem chance ainda de passar direto. E você não está com 2. Vamos lá, turma. Então, vamos lá ao nosso novo conteúdo. Então, vamos para a aula número 6. Aula número 6. Tcharam, tcharam. Vamos colocar aqui no formato de apresentação. Bom, turma, então, para o pessoal que está aí no terceiro ano, no terceiro semestre, no semestre que vem, vai fazer... Ah, Kainá, agora entendi, você está com 68%, caramba, maravilha!
Ah, beleza. Que vai fazer o semestre que vem o ENAD, uma das questões do ENAD que eles perguntam, não na prova em si, mas nos diversos pontos lá do ENAD, é sobre a ementa, sobre o nosso plano de ensino. Então, novamente, a gente começa a aula falando que a nossa disciplina tem uma ementa, que tem um plano de ensino, para que vocês verifiquem, né? Os nossos objetivos gerais, competências gerais, objetivos específicos, conteúdo programático, mecanismo de avaliação, forma de avaliação, bibliografia, que a gente teve algum problema, né? A bibliografia parece que alguns grupos não conseguiram acessar, mas parece que já resolveram, está na bibliografia, já resolveram. Então, eu mandei 2 bibliografias, uma que é essa básica, que parece que já está abrindo agora, né? Que é o recurso digital da bibliografia, não a básica, complementar, porque o outro é recurso físico. E aí também depois mandei mais 3 outros possíveis livros para vocês usarem, tá? Da Pearson e da minha biblioteca. Então, se alguém ainda tiver algum problema, solicitem para que eu possa ajudar vocês. Além do cronograma, além da nossa bibliografia, a gente tem o cronograma. Então, a gente tem aqui o cronograma que a gente está seguindo. Importante para nós, a aplicação da ATD3 será no dia 27 de maio. Tá? E depois, quando é que nós temos a prova regimental? Não está no meu dia aqui. Então, deve ser algum dos dias aqui, que deve ser no dia 9/6, não lembro quando é que vai ser a regimental. Não é bem no meu dia. Ok? Então, vamos lá. O que nós vamos falar agora, então, do nosso conteúdo? Nós vamos falar sobre dimensionamento e medidas de produtividade. Então, segurem a Jerusa aí, porque quando a gente fala de produtividade, muita gente, mas muita gente tem dúvida do que é produtividade. E eu quero fazer uma forma de que isso entre na cabecinha de vocês e vocês nunca mais esqueçam o que é produtividade. Então, nós vamos falar de dimensionamento e medidas de produtividade. Como é que eu faço? Então, é uma caixa. Qual é a medida dessa caixa? Ela tem altura, comprimento, profundidade, largura? Nós vamos falar sobre o dimensionamento e as medidas de produtividade. Claro que a gente vai estar sempre voltado a terminal portuário. E claro que quando a gente fala em terminal portuário, a gente está falando de logística. Tá? Por quê? É a logística que leva o produto até o terminal. É a logística interna que faz a movimentação. E é a logística de saída que faz com que o container vá para o navio. Ok? Então, a gente vai estar falando de operações dentro de um terminal portuário, que, na realidade, isso é uma parte da logística. A gente tem a logística de abastecimento, a logística interna e a logística de distribuição. Quando a gente fala em operação de terminal portuário, a gente está falando em logística interna. Alguém vai fazer alguma pergunta aí? Natália Castro, você que está com alguma dúvida aí, Natália? Nenhuma, professor. Não, professor, obrigada. Tá bom. Nenhuma dúvida. Vamos lá. Começando bem do começo. Se eu vou falar de produtividade, produtividade está relacionado ao quê? Está relacionado ao meu planejamento estratégico. Então, para eu falar de produtividade, eu posso falar de produtividade das minhas notas, ok? Posso, não tem problema nenhum. Mas como a gente está falando de empresa, e essa empresa é um terminal portuário, a gente vai falar do processo do planejamento estratégico. A primeira coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça é que se eu vou medir alguma coisa, esse alguma coisa tem que estar atrelado ao quê? A um negócio. Então, nós temos que ter primeiro a definição do negócio. Qual é o nosso negócio? Então, negócio é tudo aquilo que eu gero receita. Dentro do terminal portuário, o que me faz gerar receita?
grande parte da receita está ligado à movimentação de carga, que foi isso que a gente viu. A gente cobra um valor unitário pela tonelada movimentada. Então, a definição do meu negócio. Qual é a definição do meu negócio? Eu vou gerar receita através da movimentação da carga. Dentro do terminal portuário, é o recebimento, é a movimentação interna, é o armazenamento, é algum serviço que eu posso prestar, é a movimentação de saída para o navio e a colocação do navio. É para isso que o terminal portuário funciona. E aí, essa empresa, ela tem uma missão, uma visão, e ela tem também aonde ela está quando ela avalia a análise do ambiente externo e a análise do ambiente interno. Quando ela tem tudo isso montadinho, ela vai falar para ela aonde ela quer chegar. Ela vai definir, então, a partir da definição do negócio, da missão, da visão e do ambiente interno e externo, ela vai definir os seus objetivos e metas. Então, se a gente traduzir isso para vocês, no negócio de vocês chamado Tecnologia de Comércio Exterior, no curso superior de Tecnologia de Comércio Exterior, a missão de vocês é aquilo que vocês querem, né? A missão de vocês é aquilo que vocês querem. É chegar lá no final com o diploma. A visão de vocês é como vocês querem chegar lá na frente. Para isso, você tem um ambiente interno e externo, aquilo que te fortalece e aquilo que te enfraquece. E aí você vai definir o objetivo e meta. O objetivo é passar todo semestre sem ir para exame, por exemplo. E qual é a meta? É tirar 7 em cada TD, no mínimo em todas as matérias. E a partir daí que você sabe onde você quer chegar, você tem que formular as estratégias. Como você vai chegar lá? Isso nós estamos falando do aluno e do curso de formação, tá? Do curso que ele está se formando. Mas isso vale para uma empresa. Depois que ele definiu os objetivos e metas, aí ele vai ter que formular a estratégia, ou seja, como que eu vou chegar lá? E a estratégia tem a ver com recurso. Quais são os recursos básicos que a gente tem? Então, o primeiro recurso básico que a gente tem é tempo. Segundo recurso básico, material. Terceiro recurso básico, capital, ou vulgo chamado dinheiro. E o quarto recurso básico são as pessoas, que no caso do aluno é ele mesmo. Então, ele tem que formular as estratégias com base naquilo que ele tem disponível. Se ele entrou na faculdade, ele sabe que tem recurso financeiro para isso, tem recurso financeiro para bancar a mensalidade. E o tempo? Certo? E os materiais? Então, por exemplo, agora a gente está vivendo na pandemia, a gente tem que ter uma internet razoável para que a gente possa assistir essas aulas. A gente tem que ter um material, né, que eu possa baixar o meu conteúdo, né? Então, difícil, eu não vou pegar impresso, eu não vou passar na lousa, você não vai anotar, às vezes você está prestando atenção. Para quem é palmeirense agora, deve estar olhando o jogo do Palmeiras. Então, às vezes, desvirtua. Na sala de aula, eu também acho, pessoal, sinceramente, eu sou um professor de sala de aula. Eu estou me adaptando a esse formato, mas eu sou um professor de sala de aula porque a gente consegue buscar mais interação na sala de aula. Eu até comentei com alguns, né, que me perguntaram de falta. Assim, quando eu dou o print nessa tela, lá, às vezes eu fico pensando, pô, mas faltou fulano, beltrano. Quando eu vou no Zoom, o nome de vocês não aparece no Zoom. Aí aparece a fotinho de alguns, aí eu vejo a fotinha. Mas, por exemplo, o Carlos Henrique, o Luiz Gabriel, o Luiz Henrique, a Kainara, eu não vejo nem foto. Então, se não aparece o nome, eu não sei quem é. Não aparece o nome, não aparece a foto, eu não sei quem é. Aí algumas pessoas, pô, professor, mas eu não falto. Eu falei, pô, mas eu não vejo o teu nome. Aí eu vejo lá, não sei quem é. Então, vocês não participam da aula abrindo a câmera. É muito complicado, é muito difícil. Eu não vejo os olhinhos de vocês, eu não vejo como é que vocês estão se comportando. É complicado. Então, qual é a estratégia do professor para dar aula? É difícil.
difícil, porque eu não sei efetivamente quem está prestando atenção. Vou falar um negócio para vocês, turma. Na última aula, antes da TD2, 2 alunos ficaram conversando comigo sobre o trabalho, né? Alguma coisa assim. Na contrapartida, 2 outros alunos, que eu não vou citar quem é, ficaram junto. Mas eu falava para eles, pode desligar porque já acabou a aula. E não desligavam. Fizemos a reunião sobre o trabalho, acabou a aula, eles ainda estavam lá pendurados. Então, pessoal, o que eu entendo sobre isso? Que a pessoa colocou o nome dela lá, se pendurou no link e saiu. Porque acabou a aula, fizemos uma reunião, acabou a reunião e eles ainda estavam pendurados na aula. Então, juro, não sei como. Letícia, é um ó mesmo. Não sei como essa pessoa, não sei onde que ela está, em que mundo que ela está. Por isso que eu falo para vocês, o mundo lá fora penaliza, turma. Penaliza. E a grande oportunidade de vocês, né? Aliás, até foi bom, né, trazer isso aqui, porque é uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Quais são os objetivos de vocês? Né? Será que para esses objetivos vocês já traçaram a meta? Eu não estou falando de estudo, de se formar agora no Comex, não, que eu acho que isso aí está bem definido. Mas para depois, qual é o objetivo? O que vocês têm em mente? Não estou falando nem em propósito, porque propósito é mais lá na frente, né? Porque o objetivo agora talvez seja, sei lá, né? Nem sei se é comprar uma casa, ter uma residência, um apartamento, ter um carro, nem sei se mais hoje é objetivo, não sei se os jovens têm isso como objetivo, não sei se o jovem tem como objetivo ter uma poupança para quando se aposentar, não sei, realmente eu tenho isso, né? Hoje eu consegui fazer minha poupança para minha aposentadoria. Então, quais são os objetivos e metas de vocês? Se vocês já têm objetivos e metas, vocês já formularam as estratégias. Então, olha só, estou tirando de lado um pouco a parte da formação de vocês. Estou falando para a vida de vocês. Se você já formulou estratégias, ou seja, já sabe quais são os recursos materiais, financeiros, tempo e pessoal, você já fez o teu plano de ação? Ou seja, o que você vai fazer, quando você vai fazer, para que você vai fazer, quanto você vai gastar em cada ação dessa daqui. Isso serve, eu vi isso daqui, pessoal, para quem lembra, isso aqui eu passei na aula de empreendedorismo e processos administrativos. Eu achei muito legal em trazer isso aqui para vocês, porque isso aqui serve para as empresas, para o nosso terminal portuário e para a vida de vocês. Porque depois que eu fiz tudo isso, eu tenho que fazer o quê, turma? Controle. Que na realidade é aquilo que a gente falou do dimensionamento e medição. Nós vamos falar de produtividade, mas nós temos que saber como é que eu controlo esse plano de ação, né? Como saberemos que chegamos? Através do nosso controle. E o nosso controle é isso que a gente vai fazer agora. Como é que eu sei que efetivamente eu cheguei no meu ponto de equilíbrio? Como é que eu sei que efetivamente eu cheguei na movimentação de toneladas por mês? Como é que eu sei que eu cheguei na receita bruta anual? Através dos nossos controles. Mas antes disso, eu tenho que ter um plano de ação muito bem feito. Antes disso, eu tenho que formular minhas estratégias muito bem feitas. Antes disso, eu tenho que definir claramente quais são os meus objetivos e minhas metas. Antes disso, eu tenho que saber analisar o ambiente externo e interno, minhas forças e fraquezas, ameaças e oportunidades. Olha só, eu achei isso aqui muito legal para trazer para vocês. Serve para o que a gente vai fazer, os terminais portuários, mas serve certamente para a vida de vocês. Então, um alerta para vocês aqui. Já sabem quais são os objetivos? Para esses objetivos, vocês já definiram as metas? Já formularam as estratégias? Já definiram o plano de ação? Sabem como controlar? Então, perguntas que servem para vocês. O que é um negócio, né? Trata do entendimento do principal benefício esperado pelo cliente. Focaliza as competências fundamentais, definindo um guarda-chuva para a atuação da organização.
Então, quando eu falo de serviço, eu presto um serviço para o cliente, o que eu vou medir para o cliente? Quando eu entrego um produto, é muito mais fácil de medir a satisfação do cliente. Quando eu entrego um serviço, é um pouco mais difícil, mas a gente não é cunho do nosso negócio aqui medir a satisfação do cliente, não, tá? Depois eu tenho a visão. Aí isso se repete aqui, tá? Visão não, missão. O que é a missão? É a razão de existir da empresa em seu negócio. Então, a missão organizacional esclarece o compromisso e dever da empresa para a sociedade. Essencialmente, ela estabelece o que a empresa faz dentro do seu negócio. É a proposta pela qual, ou razão pela qual a organização existe. É a razão de ser da empresa em nível corporativo, é o papel da empresa, é o papel que a empresa deve desempenhar em seu negócio. Devemos responder na nossa missão. O que eu faço, para quem eu faço e como eu faço. Isso é a missão. Ok? Então, eu não vou pedir para vocês pegarem a missão das empresas. Por quê? Porque isso aí é muito fácil. É só você pegar lá o que a empresa, a Termag faz, a Deiquimar faz, a BTP faz. Eles têm a missão muito bem. Eu só estou reavivando aonde a gente vai chegar. O negócio, por exemplo, soluções educacionais para o desenvolvimento empresarial. Então, é aqui que eu ganho dinheiro, através das soluções educacionais para o desenvolvimento empresarial. Então, eu forneço treinamento para uma empresa, por exemplo. É onde eu gero minha receita. Qual é a missão? Contribuir para o desenvolvimento da sociedade através da educação e capacitação de executivos, empresários e empresas. Faltou aqui dos empregados também, né? Aí depois vem a visão. Rapidamente a gente está falando disso, né? Definição do negócio, missão, visão. Visão é a melhor maneira de prever o futuro. Desculpa, visão. A melhor maneira de prever o futuro é inventá-la. Então, com isso, vem esse conceito. Visão é um quadro claro que define o futuro, ou seja, o que eu quero ser daqui a um determinado tempo. De preferência, essa visão não deve passar 10 anos. Tendo o poder de motivar e inspirar. Então, você sempre vai lá e vê a visão e vê aquilo que você quer ser em até 10 anos. Expressa as aspirações de uma organização, descrevendo uma nova e inspiradora realidade em direção à qual a empresa deve caminhar. Isso serve para o ser humano também. Visa a busca do crescimento e perpetuação da empresa através de um processo de motivação e envolvimento de todos os colaboradores. Uma diferença entre visão e missão. Missão inclui o negócio, visão é o sonho do negócio, tá? Aqui tem algumas ideias para vocês de missão e visão. Depois vem uma avaliação do ambiente interno e externo. Análise do ambiente. Segundo Sun Tzu, do livro A Arte da Guerra, se conhecemos o inimigo, que é o ambiente externo, e a nós mesmos, ambiente interno, não precisamos temer uma centena de combate. Se nos conhecemos, mas não ao inimigo, para cada vitória sofremos uma derrota. Se não nos conhecemos nem ao inimigo, perdemos todas as batalhas. Então, isso aqui, para quem leu o livro Arte da Guerra, vai lembrar. Para quem não leu, uma boa sugestão, leiam Sun Tzu, A Arte da Guerra. Dúvidas, turma? Pergunta? Até aqui, tranquilo? Tudo tranquilo, professor. É uma revisão, tá? Nenhuma dúvida, professor. Então, vamos pensar agora que a nossa empresa, Operação de Terminais Portuários, está numa conjuntura, certo? Numa conjuntura de quê? De ambiente externo. Ela está envolvida num processo, um terminal como a BTP, ela está envolvida num processo de ambiente externo. Ela está envolvida num processo de ambiente interno. Ela tem um negócio, ela tem uma visão, ela tem uma missão, ela tem o FOFA, forças e oportunidades, fraquezas e ameaças. Ela definiu o seu objetivo e suas metas. Ela definiu a estratégia como alcançar. E ela definiu o plano de ação para como fazer. Ela tem que controlar.
Então, é isso que a gente vai entrar daqui para frente. Como é que eu faço esse controle? Mas antes disso, todos os terminais portuários estão dentro de uma logística empresarial. Alguém lembra o que é logística empresarial? Vamos lá, turma. Alguém lembra o que é logística empresarial? Alguém lembra Professor, o que é? Oi. sinceramente, não lembro. Tipo, eu imagino que seja algo, tipo, a logística dentro da empresa, né? Sei lá, o controle de fluxo de produção das coisas, insumo. Então, vamos rever. Boa, Bruno. Já captou alguma coisa. Mas, turma, vocês são de Comex, ok? Não tem problema nenhum ser de Comex. Só que, para que o Comex funcione, quem tem que funcionar antes e depois? A logística. Então, eu peço para vocês, né, que vocês se interajam um pouco mais com o que é logística. Não esqueçam que a logística é a base do comércio exterior. Sem a logística, não tem comércio exterior. Ah, mas professor, sem o comércio exterior não tem logística. Não, tem a logística nacional. A logística nacional brasileira é muito grande. Tem muita movimentação por caminhão. A logística internacional tem muita movimentação por navios. De 93% a 94% de toda a carga de importação e exportação é feita por navio. Mas é logística, não é Comex. Então, o Comex é uma parte da logística e a logística apoia o Comex. Então, vocês têm que entender um pouco da logística, tem que relembrar a logística. E nós vamos ver agora, porque quando a gente for falar de indicadores, a gente vai estar falando de indicadores logísticos. Por quê? O que eu falei para vocês? Que um terminal portuário nada mais é do que a logística interna de uma empresa, as operações de um terminal portuário. Então, vamos relembrar o que é logística. Logística é tudo aquilo que tem dentro da empresa. Dentro da empresa, ok? Então, vamos falar do Termag, que é o terminal lá do Guarujá, terminal marítimo do Guarujá. O Termag, ele recebe insumos para fazer fertilizantes. Só recebe, não exporta, só importa. Na realidade, o Termag não importa, o Termag opera a importação. Então, olha só, o Termag é uma parte da logística, mas se eu olhar só o terminal Termag, ele tem uma logística. Logística tem a ver com a empresa. E o que é logística dentro da empresa? Então, a logística ela é dividida em 3 áreas. Lembrem-se disso, 3 áreas. A área de logística de abastecimento, ou logística de suprimento, ou administração de materiais. Professor, eu já ouvi falar em administração de materiais. E o que é administração de materiais? É tudo aquilo que eu compro para poder operar a minha empresa. Ou seja, são os insumos, são as matérias-primas, né? São os materiais administrativos. Então, tudo aquilo que eu compro, eu tenho que ter um processo de compra, eu tenho que ter um processo de avaliação de fornecedor e eu tenho que trazer para a minha empresa. Eu tenho que conferir esse material. Não estou falando do container, não, tá? Eu estou falando do meu material para meu uso, da minha empresa. Eu tenho que conferir esse material e tenho que pôr ele em estoque. Então, tudo isso, desde o processo de aquisição de fornecedores, a compra, a entrega e recebimento e pagamento dessa nota fiscal de compra, chama-se logística de suprimento, chama-se logística de abastecimento ou chama-se administração de materiais, ok? Então, toda essa logística que vem antes do meu processo, administração de materiais, logística de suprimento, logística de abastecimento. Depois, eu tenho que usar esse material para o meu processo, ou para a produção, ou para a execução de um serviço. Quando eu pego esse material do meu almoxarifado de matéria-prima, de insumos, e uso esse material, chama-se logística de produção ou logística interna. Quando o meu serviço está pronto, ou o meu produto está pronto e embalado, pronto para distribuição, acabou a logística interna e começa a logística de
distribuição. Ok? Então, a logística tem a ver com a empresa. A empresa. Não importa qual empresa, tem a ver com a empresa. Se eu estou falando da nossa pizzaria, tudo aquilo que tem a ver com a compra de material para fazer a pizza, logística de suprimento. Tudo aquilo que tem a ver com a movimentação da matéria-prima dos insumos para fazer a pizza, logística de produção ou logística interna. Quando a pizza está pronta e embalada, tudo aquilo que tem a ver com a saída do produto pronto e embalado, logística de distribuição. Tá claro isso aí, turma? Tá claro sim, professor. Quando que essa logística da empresa se transforma em logística empresarial? Quando eu vou comprar o meu insumo, a minha matéria-prima, eu vou conversar com um fornecedor. Esse fornecedor, ao fornecer o produto para mim, ele está juntando a logística de distribuição dele com a minha logística de suprimento. Quando eu faço a intersecção da logística de distribuição do meu fornecedor com a minha logística de suprimento, eu chamo isso de logística empresarial. Quando eu uno a minha logística de distribuição, então, por exemplo, o terminal portuário, ele não entrega para cliente, ele vai entregar para alguém. Quando o terminal portuário junta a logística de distribuição dele com a logística de suprimento do comprador, tem-se aí a logística empresarial. Entenderam aí, turma? Lógico, turma, não tenho como dar uma aula de logística para vocês em 10 minutos. É um conceito, tá? Então, na minha empresa, logística de suprimento, logística interna, logística de distribuição. Quando eu uno minha logística de suprimento com a logística de distribuição do meu fornecedor, ou quando eu uno a minha logística de distribuição com a logística de suprimento do meu cliente, eu fiz logística empresarial. Beleza? Turma, quero ver o positivo de vocês. Vamos lá, positivo, vê se vocês estão prestando atenção. Vitória, você que está aí, lembra do quadro amarelo, Vitória? Adoro aquele quadro amarelo, adoro o quadro amarelo. Vamos ver se a Vitória comentou. Sei que ela gosta desse quadro amarelo, né? Você e a Natália adoravam aquele quadro amarelo. Beleza, turma? Olha só. Então, eu falei de dois conceitos aqui para vocês, de logística e de logística empresarial. Vou falar de mais um conceitozinho aqui para ajudar vocês. O que é cadeia de abastecimento? Cadeia de abastecimento. A gente fez até um exercício lá no nosso primeiro semestre. Cadeia de abastecimento é quando eu junto desde o primeiro fornecedor até o cliente final. Olha só, eu tenho logística, que é só numa empresa, eu tenho logística empresarial quando eu uno a frente e a ré na minha empresa, e eu tenho cadeia de suprimento quando eu vejo como um todo, desde o primeiro fornecedor até o cliente final. Olha só, 3 conceitos passados em 10 minutos para vocês. Ok? Dúvidas? Professor, vai cair na prova? O conceito não. Mas vocês vão ter que entender, porque a gente vai avaliar a produtividade nos determinados momentos da logística da empresa. Então, vocês vão ter que saber quando é logística de suprimento, quando é logística interna, quando é logística de distribuição, porque a gente vai avaliar produtividade na logística da empresa. Qual empresa? O terminal portuário. Nós vamos estar avaliando a produtividade de um terminal portuário. Só que esse terminal portuário ele está dentro de um cenário atual chamado logística empresarial. Então, isso aqui é bom, que vocês têm que se ligar que esse terminal ele está dentro de uma globalização. E o que é globalização a não ser a abertura de mercados, né?
a abertura da informática, a abertura do conhecimento, a abertura da comunicação. Tudo isso é globalização. Então, muitos países estão abertos à globalização para que os outros comprem o meu produto. Mas quando é para eu comprar o produto dos outros, opa, eu tenho algumas portinhas aqui que vocês vão ter que dar uma batidinha aqui para saber se eu posso comprar ou não. A gente sabe quem são os países, que eles adoram falar de globalização, mas venha a nós, ao vosso reino, nada. Né? Isso acontece muito. Essa logística empresarial está ligada a clientes mais exigentes. Então, a gente percebe que os clientes estão exigindo mais. Eu estou vendo, vocês estão exigindo mais do professor, né, numa pandemia dessa, né, que a gente se adapte, né, às mudanças, porque elas são, né, fundamentais para que a gente esteja presente aí, mesmo um professor que adore presencial. Essa logística empresarial está ligada às complexidades dos processos, ou seja, esses processos são cada vez mais complexos. Complexos em termos de mão de obra, complexos em termos de materiais, complexos em termos de segurança do trabalho, em segurança, né, do meio ambiente, né, e vocês têm a aula do Maurício, né, sobre meio ambiente. Ele é mais complexo nas margens apertadas. Então, a gente nem entrou, quando a gente falou, né, do ponto de equilíbrio, a gente nem entrou se quanto era o lucro. A gente só viu que era lucrativa, porque minha empresa tem um ponto de equilíbrio de 16 mil toneladas, mas ela opera 30 mil toneladas. Mas a gente esqueceu, né, de ver que para cada tonelada movimentada eu tenho um custo variável também. Então, não é só a receita que aumenta, o custo também aumenta. Então, as margens apertadas para isso. A gente tem mais pontos de venda. Então, isso quando é produto, né? Não é o nosso caso de serviço. A gente tem um ciclo de vida de produtos, também de produtos que a gente está falando, mais curto. A gente tem mais concorrência. Então, hoje a gente tem, nos terminais portuários, uma concorrência enorme. Todos eles trabalhando com transtainer, com portainer. O que diferencia um terminal do outro? Né? O que diferencia um terminal do outro para optar entre A ou B? O que a gente tem mais? Fornecedores. Hoje a gente tem diversos fornecedores. A China passou a ser um grande consumidor de commodities e a ser um grande fornecedor de produto acabado. O que a gente tem mais? Uma população crescente. Hoje a gente tem perto de 8 bilhões de habitantes no mundo. E o que a gente tem? Pandemia, né? Pandemia, né? Ela trouxe uma situação totalmente nova para muitos empresários. Mas lembrando que os empresários que quebraram eram aqueles empresários que não tinham fluxo de caixa. Eram aqueles empresários que já iam quebrar de alguma forma, só antecipou a quebra deles. O que a gente tem que fazer é um processo adequado para que esses empresários tenham capacidade de serem competentes naquilo que fazem, né? Então, não achar que um dinheiro que é destinado à compra de um material futuro, né, que é o arrendamento, que é aquele percentual que a gente coloca, né, arrendamento, não, esqueci agora o nome, aquele percentual que a gente coloca para um equipamento para comprar ele daqui a 10 anos e eu gasto esse dinheiro. Amortização. Né? Eu amortizo o valor do produto, mas eu tenho que guardar esse dinheiro. E muitos empresários hoje usam esse dinheiro como fluxo de caixa. Quando chega na hora de um equipamento que quebra, né, pela obsolescência, ele vai comprar, não tem dinheiro. Isso acontece demais. Qual é a estratégia logística, então? O que é que a gente tem que fazer na logística para que a coisa funcione bem? E o que a gente vai medir muito, turma? A gente vai medir muito. Então, qual é o acompanhamento e controle que eu tenho que fazer? Se eu estou tendo uma melhoria do nível de serviço. Ou seja, se eu estou tendo receitas que dependem do nível de serviço, se eu estou maximizando minha lucratividade, mesmo que aumentem os custos. Melhoria do nível de serviço, aqui a gente está falando de atendimento ao cliente. Se o cliente está sendo bem atendido no tempo, no prazo, no custo, no acompanhamento do produto dele. Outra estratégia, redução de custos. A gente falou, e toda hora a gente fala, né? Caiu até na ATD2, 3 ou 4 perguntas sobre redução de custo. Minimização do custo de transporte e de armazenagem. Manter o nível de serviço, maximização do lucro.
E, por último, redução de capital. Ninguém quer investir, é minimizar o investimento no sistema logístico. Não é que ninguém quer investir o mínimo possível. Isso são 3 fatores que a gente vai medir e acompanhar muito de perto. Melhoria do nível de serviço ofertado ao cliente, redução de custo e redução de capital. Talvez sejam os 3 principais itens que a gente vai acompanhar no nosso conteúdo de produtividade. Fator crítico de sucesso para a maioria das empresas é ela ter um diferencial competitivo. Que eu acabei de falar para vocês. O que diferencia as empresas que têm portainer e transtainer hoje em Santos? Qual é o diferencial? O que faz com que uma empresa opte em operar pelo terminal A ou pelo terminal B? Então, o que faz isso é o que ela coloca como diferencial competitivo. E isso aqui está dentro de um modelo de logística empresarial. Então, será que minha empresa está trabalhando sozinha? Ou será que minha empresa está trabalhando a sua logística de suprimento com a logística de distribuição do meu fornecedor? Será que eu estou trabalhando a minha logística de distribuição com a logística de suprimento do meu cliente? Isso tem a ver com o planejamento estratégico da empresa, com a estratégia mercadológica que a empresa está colocando e com a cadeia de abastecimento. Então, lembre-se, olha, eu coloquei 3 conceitos para vocês. Logística empresarial e cadeia de abastecimento. São coisas diferentes. Logística tem a ver com a empresa. Logística empresarial tem a união da minha empresa com o meu fornecedor ou a união da minha empresa com o meu cliente. E cadeia de abastecimento tem a ver com um todo, desde o primeiro fornecedor até o cliente final. Daí eu crio minha estratégia logística. E isso tem a ver com o quê, pessoal? Tem a ver com o mercado. Quem é o mercado? De novo, quem é o mercado? São as pessoas que estão naquela região. Certo? As pessoas que usam o serviço são o mercado. Certo? Como é que eu faço na minha estratégia de negócio, na minha visão mercadológica, que o meu, deixa eu ver se eu coloquei aqui, serviço, né? Porque aqui tem localização, preço, comunicação e produto, a gente está falando de produto, né? Mas que o meu serviço chegue nesse mercado. Então, qual é o meu diferencial competitivo? Como é que eu escolho, ou um despachante escolhe, ou um agenciador escolhe a BTP, a Deiquimar, a Local Frio, né? Como é que eles escolhem, né? Como é que esse serviço chega nesse mercado? Através da minha visão mercadológica. E o que a gente tem? Eu gosto muito desse aqui, Vitória, que não é o quadro amarelo, mas ele é um quadro mais completo. Ele fala da logística integrada e da logística da cadeia de suprimento. Então, eu tenho o fluxo de produtos, que é desde a fonte primária, passando por todos os fornecedores, fábrica, distribuidor, varejista e cliente final, que é a cadeia de suprimento. Eu tenho a logística da fábrica, juntando com a logística do meu fornecedor e com a logística do meu distribuidor, criando a logística integrada. Eu falei de logística empresarial, mas ela pode ser chamada também de logística integrada. Eu tenho aqui, do cliente até a fonte primária, o fluxo da demanda, ou seja, o mercado gera uma demanda, demanda é o cliente comprador do mercado, e aí ele faz o pedido e vai fazendo esse fluxo de produtos. E para que o fluxo de demanda e de produtos interajam, eu tenho um fluxo de informação que vai de frente e vai de ré. Eu também gosto muito desse quadro, além do quadro amarelo. Quando a gente fala do planejamento logístico, ok? Quando a gente fala do planejamento logístico, o que a gente envolve quando a gente fala do planejamento logístico? A gente envolve uma coisa chamada nível de serviço ofertado ao cliente. E em função do meu nível de serviço ofertado ao cliente, eu vou ter decisões de estoque, decisões de localização e decisões de transporte. Como é que eu faço cada um deles? A gente vai ver
bem rapidamente, porque a gente vai chegar nos indicadores de cada um deles, tá? Quando a gente fala em produtividade, a gente fala em indicador. E a gente vai falar dos indicadores de cada um deles. Mas antes disso, eu preciso falar para vocês o que é esse triângulo de tomada de decisão. Então, o triângulo de tomada de decisão é o nível de serviço que eu quero ofertar para o meu cliente. Então, lembrando da pizzaria, eu tenho que ter preço, certo? Qualidade. Mas para quem compra pizza, eu tenho que ter o que mais também? Além de preço e qualidade. Bora lá, turma, interagindo. Para quem compra pizza, além do preço e da qualidade, o que o comprador tem de interesse? Agilidade na entrega? Muito bem, Marcela, é isso mesmo, muito bem. Agilidade. Olha só. Então, se eu sou o comprador de pizza, sei da qualidade, sei do preço, e eu sei da agilidade, é o meu fator diferencial. Mas quem coloca a agilidade? É o dono, quando ele negocia com o cliente esse serviço que ele vai prestar. Então, por exemplo, Marcela, a pizzaria que você compra diz para você que entrega no máximo em 30 minutos. Para ele entregar no máximo em 30 minutos, ele tem que ter um processo muito bem feito, uma estratégia de estocagem, de transporte, de localização muito bem definida para que ele atenda os 30 minutos. Então, na estratégia de localização, a pizzaria vai definir qual é o limite, o raio de atuação da pizzaria para que ela entregue em 30 minutos. Então, ela está lá no canal 1, ela está mais no canal 7, ela está no canal 3, ela está em São Vicente, ela está em Praia Grande. Então, ela vai definir esse objetivo de serviço entregue ao cliente em função da sua localização. Não dá, Marcela, para ele falar que vai entregar em 30 minutos, por exemplo, se ele é de Santos, entregar na Praia Grande. Ou se é da Praia Grande, entregar em Santos. Então, a estratégia de localização define um dos objetivos a ser entregue ao cliente. Define também um dos objetivos a estratégia de estoque, ou seja, meu nível de estoque, meu método de controle, minha disposição de estoque para eu servir o produto na qualidade adequada para o meu cliente. Define também o nível de serviço ofertado ao cliente, minha estratégia de transporte. Então, qual é o meu meio de transporte? Qual é o meu roteamento, meu cronograma de envios? Qual é o meu tamanho e consolidação do embarque? Então, qual é o meio de transporte da pizzaria? Notadamente é motoqueiro, mas hoje a gente tem bicicleta, hoje a gente tem patinete, hoje a gente tem N meios de transporte para fazer essa entrega. A gente tem roteamento. Pô, eu não vou trabalhar com a minha consolidação de embarque a 20%, que é o que a gente vai falar de performance, que é o que a gente vai falar de indicadores, certo? Eu tenho lá a capacidade de colocar 5 pizzas no meu baú, mas para eu entregar mais rápido, eu coloco uma só. Olha a minha capacidade, né? Minha eficiência reduzida a 20% do que eu posso. Então, tamanho e consolidação do embarque é fundamental para o meu objetivo do serviço prestado ao cliente. Aí, se eu tenho 5 pizzas, eu coloco full, né? Coloco full no meu baú. Aí eu vou atender 100% da minha eficiência. Aí eu coloco um roteamento e um cronograma de envios mais adequado para o meio de transporte. Aí eu não atendo o meu objetivo. Vê como é complicado? Então, quando a gente fala em fazer performance do meu serviço ou do meu produto, ele tem que estar muito relacionado a esse triângulo de tomada de decisão logística. Qual é o objetivo de serviço que eu vou ofertar ao cliente? Tem tudo a ver com a minha estratégia de estocagem,
com a minha estratégia de localização e com a minha estratégia de transporte. Essas são as decisões básicas para qualquer uma empresa de logística, tá? Quando eu falo empresa de logística, é que tem a logística como forte. Ah, professor, mas a minha empresa é de pizza. Sua empresa é de pizza para fazer. Mas quando eu falo em delivery, sua empresa é de logística, porque você está entregando um produto. Então, ela passou a ser uma empresa de logística, com logística de suprimento, matéria-prima, estoque, com logística de produção, fazer a pizza, com logística de distribuição, que é entregar a pizza. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em objetivo de serviço ofertado ao cliente. Como é que eu posso definir esses objetivos, turma? Como é que eu defino os meus objetivos? Qual é que é a maneira mais fácil de definir os objetivos, o nível de serviço ofertado ao cliente? Como é que eu faço para definir o nível de serviço ofertado ao cliente? Vamos lá, turma. Para uma pizzaria, como é que eu faço? Quanto tempo eu vou entregar uma pizza? Eu defino o quê? Minha localização e meu raio de atuação. Defino o meu controle de estoque e defino o meu meio de transporte. E a utilização do baú do meu meio de transporte. Eu defino sozinho. Com essas informações, eu consigo definir qual é o alcance que eu vou ter e o máximo de tempo que eu vou ter. Então, a pizzaria normalmente fala para vocês, eu entrego em até 40 minutos. Nunca eles entregam em até 40 minutos. Eles falam que entrega até 40 minutos e entrega 1 hora e 10. Não era mais fácil eles falarem que entrega em até 1 hora e entregar com 59 minutos? Você não ficaria mais satisfeito do que o cara falar para você que entrega em 40 e vai entregar em 1 hora? Vai te deixar perturbado? Quando sou eu que defino a minha estratégia, então, no meu triângulo de tomada de decisão, eu defino. Mas para as grandes empresas, turma, o que vocês acham que acontece? O que vocês acham que acontece para a definição do nível de serviço ofertado a um grande cliente? Então, aqui a Kainara está falando do iFood. É exatamente isso, Kainara. Eu acho que eles deveriam fazer o contrário. Estimar um tempo maior e entregar em menos tempo. Você vai ficar satisfeita do que estimar em um tempo menor e entregar num tempo maior. Eu fico pé da vida. Detesto uma empresa que faça isso. Mas a pergunta é, como eu faço para definir o serviço ao cliente? Como eu faço, turma? Como é que vocês acham que uma empresa grande faz? Para terminar por hoje, vamos lá. Marcela, é você? Fala, Marcela. Não, então, eu tô tentando pensar, tipo, não sei, ter retorno rápido, não sei, professor. Olha só, Ter uma Marcela, boa comunicação. boa comunicação, legal, partiu daí, mas talvez eu não tenha feito a pergunta da forma correta. Quando a situação do triângulo está na minha mão, sou eu que defino, em função daquilo que eu sei que eu posso atender. Mas quando é um grande cliente, como é que vocês acham que é feita a definição do nível de serviço ofertado a um grande cliente? Com prioridade, né? Prioridade, mas como você define essa prioridade? Valor de compra? Não nesse caso, Letícia, não nesse caso. Eu estou querendo assim, olha, nós somos aqui. Letícia e Marcela têm uma grande empresa e eu tenho uma grande empresa. Eu sou fornecedor de vocês. Como é que eu vou definir o meu nível de serviço ofertado para vocês? Prioridade. Mas quem define as prioridades? Eu ou vocês? Fornecedor. Não, quem define as prioridades é o
somos as grandes empresas, A né? grande empresa. Então, são vocês duas que vão, junto comigo, definir as prioridades. Então, quando a gente tem um nível de serviço ofertado a um grande cliente, a gente tem que fazer através de negociação, comunicação empresarial, negociação empresarial, de preferência diretamente, presencial, junto ao cliente, tete a tete. Não agora na pandemia, que você pode fazer isso, né, cada um no seu local. Mas por isso que as grandes empresas têm representantes que vão visitar os clientes, porque é nessa visita que eles vão definir as prioridades. E aí, nesse caso, vocês têm razão. E é na negociação. Então, o nível de serviço ofertado a um grande cliente depende basicamente da negociação que é feita fornecedor-cliente. E aí, em função daquilo que a gente faz, fornecedor-cliente, aí o fornecedor vai definir o seu meio de transporte, sua estratégia de localização e sua estratégia de estocagem. Ok? Beleza, turma? Perguntas? Não, agora deu para entender legal, professor. Não, deu para entender. Uma coisa é quando a decisão está na minha mão. E a outra coisa é quando o cliente vai definir comigo quais são essas prioridades. Beleza? Uhum. Ok? Beleza, professor. Tem mais alguma Beleza, coisa? professor. Não, tranquilo. Turma, galera, muito obrigado pela presença de vocês, pela participação de vocês. Espero que vocês tenham uma ótima semana e quinta-feira a gente continua. Só para lembrar, hein? Conteúdo de quinta-feira é preparatório para um exercício de fixação na terça-feira que vem. Tchau para vocês. Combinado, professor. Falou, professor. Tchau, tchau. Gratidão. Boa noite. Se cuida. Vocês também.